Olá, eu sou Fernando, sou biólogo, atuo no Hemocentro de Botucatu na supervisão técnica de transporte do Hemocentro de Botucatu e dos seus serviços conveniados. Então hoje nós vamos conversar sobre transporte de sangue e componentes. No Brasil, nós seguimos regras institucionais que atuam no âmbito nacional, prescritas por resoluções, portarias, guias e manuais que dizem como devemos fazer o transporte de sangue e componentes em todo o território nacional. A partir disso, existe uma regulamentação da vigilância sanitária que exige que façamos uma notificação à vigilância quando vamos fazer o transporte de sangue entre um estado e outro. Ou seja, se eu vou transportar sangue do estado de São Paulo para o estado para a região norte, por exemplo, eu preciso entrar no site da Vigilância Sanitária, solicitar autorização de forma que esse material biológico seja transportado e monitorado no âmbito nacional. Bom, com relação aos aspectos regulamentares para o transporte desse tipo de material biológico humano, a legislação exige que todos os fluidos corporais, amostras de doadores de sangue, produtos produzidos a partir de uma doação de sangue total, como concentrados de hemácias, concentrados de plaquetas, dentre outros, e inclui também a notificação e o acompanhamento de transporte de órgãos para os casos de transplante destes. Seguindo uma norma internacional definida pela Organização Mundial da Saúde, então nós classificamos o material biológico humano de forma que possamos prever a sua importância e a sua segurança durante todo o trajeto. Nesse sentido, classificamos como substância infecciosa da categoria A todo material que, se for exposto à presença de seres humanos ou animais, ele vem causar a incapacidade permanente ou o perigo de vida para esses seres humanos ou animais previamente sadios. Um exemplo para esse tipo de substância infecciosa são os materiais biológicos com o vírus do Ebola, né? E obrigatoriamente eles devem ser identificados com a UN 2814 ou a UN 2900. Então, seguindo, nós temos a substância infecciosa da categoria B, ela é identificada como a UN 3373. Esse tipo de material potencialmente infeccioso se enquadra com todos aqueles outros que não pertencem à categoria A, mas que ainda não têm uma triagem sorológica que possa dizer que esse tipo de material ele é reagente positivo, indeterminado ou inconclusivo para os marcadores infecciosos. Um exemplo desse tipo de material são amostras de doadores de sangue. Aqui temos a espécime humana de risco mínimo, né? Esse material biológico ele é proveniente de indivíduos submetidos a um juízo transfusional, ou seja, um doador que passou por uma triagem clínica e o triador, através de uma série de perguntas, chegou à conclusão de que, mesmo ele não tendo ainda sido submetido à triagem sorológica, as chances de que a amostra desse doador seja potencialmente infecciosa, seja mínima. Por isso, espécime humana de risco mínimo. No Brasil existe essa categoria, com exceção no mundo, a Austrália usa uma categoria dita como categoria C para classificar esse tipo de material. Bom, então temos o produto biológico para transfusão. Esse material ele é dos que não apresentam riscos infecciosos a seres humanos ou animais, porque passaram pela triagem sorológica. Então, as bolsas são coletadas nos serviços de hemoterapia, permanecem em quarentena, são triadas, todas que são liberadas para transfusão e transporte têm os agentes infecciosos sorológicos sabidamente conhecidos, não reagentes ou negativos, portanto, são classificadas como material isento de risco.
No serviço de hemoterapia, nas agências transfusionais e nos postos de coleta, é importante que se mapeie todo tipo de transporte que ocorre na área, ou seja, desde a coleta dos tubos, né, das amostras dos doadores, como é feito o transporte destes tubos para os laboratórios, onde é feito os exames de sorologia, os testes NAT, os exames da imunematologia, teste de etano, ou se essas amostras ou essas bolsas são encaminhadas para centros de pesquisa, como no caso de plasma fresco congelado. E no caso das bolsas, né, o mesmo rastreio é importante que seja feito e validado, de forma que o transporte da bolsa, desde a bolsa de sangue total coletada na sala de coleta, ou mesmo a bolsa já no seu estado de hemocomponente, como um concentrado de hemácias, seja transportado da melhor maneira possível, seja para transfusão ou seja para armazenamento. O transporte de amostras, ele é classificado como um transporte no seu tipo de acondicionamento e rotulagem no ambiente interno como dupla, ou seja, dentro do serviço, podemos colocar a amostra dentro da caixa térmica ou maleta no ambiente interno, sem a necessidade de um plástico envoltório, classificando então como transporte triplo, que é o que é feito para os tipos de transporte no ambiente externo. Então, interno, a embalagem pode ser dupla, né? Então, o tubo e a caixa térmica, e no ambiente externo, a embalagem é do tipo tripla, ou seja, a amostra envolvida num saco envoltório, se possível ainda a acomodação de uma manta térmica, de forma que, se houver vazamento, esse material biológico não extravase a caixa térmica e contamine o transportador, ou seja, o motorista ou outro profissional que estivesse fazendo esse tipo de serviço. E a caixa térmica é propriamente dita. No ambiente interno, podemos usar esse tipo de maleta branca, né? Este tipo de maleta branca só pode ser utilizado no ambiente interno. Se for para o ambiente interno, aí tem que ser a caixa térmica aí, mostrada pela imagem em azul. Com relação à acomodação das amostras dentro da caixa, é importante que haja um ponto fixo, que fixe a grade onde as amostras são acondicionadas dentro da caixa, sendo fixada ou por um ponto fixo ou por algum outro tipo de material que não permita que essas amostras sejam balançadas durante o transporte, de forma que a proteção do material biológico seja garantida até a chegada no laboratório para triagem imunomatológica, enfim. Com relação ao transporte das amostras, né, as amostras, para fins de determinação sorológica ou imunematológica, ou também para os testes de etano, não há uma definição de qual é a temperatura certa que essa amostra deve ser transportada. O que se faz é uma avaliação conjunta de cada parâmetro com relação aos kits dos diagnósticos que as amostras vão ser submetidas, e aí então cada área define qual é a temperatura ideal de transporte da amostra. Um exemplo é uma amostra transportada numa temperatura muito fria, pode ser importante para determinado parâmetro a ser realizado, mas sorologicamente uma amostra fria se torna inviável. No caso dos testes NAT, por exemplo, se a amostra for centrifugada, a temperatura ideal de transporte é de 2 a 8 graus Celsius. Isso é importante porque os tubos para essa análise sorológica pelo teste de biologia molecular NAT, ele possui agregados ou partículas envoltas na parte interna do tubo, que, se transportada em temperaturas muito baixas ou em temperaturas muito altas, fazem com que, na hora da realização do teste de biologia molecular, o resultado seja insatisfatório e, consequentemente, a bolsa não seja liberada para a transfusão. Para o transporte de hemocomponentes, seja concentrado de hemácias, plaquetas ou plasma fresco congelado,
O transporte interno é do tipo duplo, o transporte externo também é do tipo duplo, ou seja, a bolsa em volta. A bolsa com o hemocomponente produzido, né? Essa bolsa ela tem que sido aprovada pelo órgão sanitário nacional, vigilância sanitária, de forma que ele possa garantir que não haja extravasamento do concentrado que estiver dentro da bolsa para a caixa térmica. Em ambiente terrestre, transportamos concentrado hemocomponentes pelo tipo duplo. Com exceções que raramente acontecem para transporte aéreo, aí seria do tipo de transporte triplo. Para transportar o produto biológico para transfusão, é importante que as caixas térmicas sejam do tipo externa rígida, né? Que haja uma sinalização do modo de abertura da caixa, de forma que não haja confusão e as caixas sejam acomodadas dentro dos veículos de transporte de cabeça para baixo. A identificação do serviço, da onde esse produto biológico está saindo e também para onde este produto biológico está sendo enviado. De forma que, se acontecer algum acidente no percurso, qualquer pessoa que encontrar a caixa encontre a descrição do telefone ou mesmo endereço e entre em contato com o serviço produtor do hemocomponente de forma que o material seja retirado do ambiente o quanto mais breve possível. E também a identificação do produto que está sendo transportado. No caso aqui, como eu disse anterior, produto biológico para transfusão, que é o material isento de risco, e também a espécime humana de risco mínimo, que são as amostras de doadores de sangue, que são as mais comuns na nossa rotina, no nosso dia a dia. É importante dizer que a legislação vigente ela não permite o transporte de material biológico em caixas do tipo isopor, como caixa, como embalagem primária. Ela não pode ser utilizada. É importante que haja este acompanhamento de todo o transporte, dada a possibilidade de que tanto a amostra como o concentrado de hemácia, se forem transportados de forma que haja uma agitação mecânica, ocorre ruptura das hemácias, consequentemente a liberação de hemoglobina, ou seja, se for uma amostra, a amostra vai ser hemolizada, com essa liberação de hemoglobina, o teste não vai poder ser realizado e a bolsa não vai poder ser liberada para transfusão. No caso de concentrado de hemácias, se houver a liberação dessa hemoglobina, ela livre no plasma, que ainda existe no concentrado de hemácias, se passa a ser tóxica e se transfundida num receptor que sabidamente já tem a saúde comprometida e ainda transfundido com um concentrado de hemácias hemolizada, o risco de não ter sucesso com essa transfusão ou mesmo da piora do estado do receptor é muito considerável. Partindo desse princípio, a legislação vigente ela define que 0,8% é o valor máximo da possibilidade de hemólise de um concentrado de hemácias. Então, os serviços de hemoterapia mensalmente pegam amostras de concentrados de hemácias no seu trigésimo ou no seu último dia de armazenamento na gaveta, na geladeira, onde ficam acondicionadas, fazem o teste de hemólise para ver se esse concentrado de hemácias não tem um valor superior a 0,8%. Todas as unidades com valor acima deste valor devem ser descartadas. No nosso serviço, felizmente pelo cuidado, nós não temos esse tipo de acontecimento em nossa rotina. Importante também, a hora de receber o concentrado de hemácias nas agências de transfusionais ou nos serviços de hemoterapia, é realizar uma inspeção visual do plasma desse concentrado de hemácias e observando que há uma coloração diferente do que é normal, padronizado pela vigilância sanitária, o serviço de hemoterapia produtor deve ser notificado e as unidades também não devem ser transfundidas.
As causas de hemólise, como eu disse, elas podem ser mecânicas, ou seja, trepidação durante o transporte, físicas e biológicas. As biológicas, causando também a contaminação bacteriana do concentrado de hemácias e, seguidamente, também a hemólise, são todas causas provenientes de um transporte inadequado. Para que isso seja garantido e não tenhamos esse tipo de situação, é necessário que realizemos a validação de todos os processos de transporte de hemocomponentes e também de amostras, se for possível. Para isso, é definido que sangue total, ou seja, o sangue doado, ele deve ser transportado na temperatura de 1 a 10 graus Celsius, quando não vou produzir plaquetas. Se eu vou produzir plaquetas, a gente deve transportar esse tipo de material com 20 a 24 graus. Esta última de 20 a 24 graus, não é usualmente utilizada pelos serviços de hemoterapia devido à dificuldade em manter essa temperatura desde a coleta até o serviço produtor de hemocomponentes. Então, optamos hoje pelo transporte de 1 a 10 graus Celsius. Já o hemocomponente produzido concentrado de hemácias também deve ser transportado nessa temperatura de 1 a 10 graus Celsius. Lembrando que essa é uma temperatura de transporte e não de armazenamento. Com relação aos concentrados de plaquetas, estes devem ser transportados em temperatura de 20 a 24 graus Celsius e plasma fresco congelados com temperaturas de menos 18 ou igual a menor que menos 18 graus Celsius, no seu estado congelado. Então, desde que as transfusões se iniciaram no mundo, antigamente não existiam padronizações, não existiam bolsas próprias para coleta de sangue total e posteriormente produção de hemocomponentes. Hoje, levamos em consideração um avanço significativo da produção desses insumos que nos dão a oportunidade de padronizar todo esse processo e fazer com que o resultado do final, que é a produção, que é a transfusão do receptor, seja a melhor maneira possível, da melhor maneira possível. Bom, para realizar uma validação, levamos em consideração o tipo de material biológico que vamos transportar, ou seja, concentrado de hemácias ou plaquetas, porque é importante que se defina que faixa térmica vamos transportar esses hemocomponentes, como eu disse anteriormente. Concentrado de hemácias é um, concentrado de plaquetas é outro. Definir que tipo de caixa térmica vamos utilizar, né? A capacidade, ou seja, quanto de hemocomponente eu posso colocar dentro da caixa, de acordo com o seu tamanho, relacionado ao tempo de transporte e a quantidade de material refrigerante que eu vou utilizar para esse transporte. Se eu vou transportar em uma distância de 15 minutos, eu vou usar uma quantidade de material refrigerante. Se eu vou transportar para mais de 1 hora de tempo de transporte, eu vou usar outra quantidade de material refrigerante para o hemocomponente dentro da caixa, né? Então é importante que a gente faça um protocolo de validação, onde a gente defina o objetivo da validação, ou seja, o que eu vou transportar e em qual temperatura eu vou transportar, o que eu vou precisar para realizar essa validação, né? Como eu vou fazer essa validação, né? Vou preparar a caixa, vou colocar o Gelox para ele ser refrigerado antes de eu utilizar ele propriamente dito para o transporte, definir as responsabilidades de quem vai fazer a validação, se é um profissional da área técnica, se é um profissional de outra área que vai validar o meu serviço. E, com isso, emitir um relatório de validação aprovando ou reprovando a caixa térmica para o transporte. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Eu identifiquei uma caixa térmica como 001, a Botucatu, a marca Coleman, e o objetivo desse transporte é transportar concentrado de hemácias em 1 e 10 graus Celsius, por um período de até 3 horas, com no máximo 8 concentrados de hemácias dentro das caixas, e descrevo também os materiais e equipamentos utilizados. Vou para o teste, né?
coloco, como já é sabidamente conhecido, o material refrigerante, uma substância que faz com que esse material refrigerante não entre em contato direto com os hemocomponentes, né? Que é uma placa separadora, os hemocomponentes e os sensores do termômetro do qual eu vou aferir a temperatura. Então, esse caso aqui é um exemplo de concentrado de hemácias, mas temos também um exemplo de validação para o transporte de plasma fresco congelado. Eu só coloquei concentrado de hemácias e plasma fresco congelado porque são um é o contrário do outro, né? Um precisa ser transportado em temperatura positiva, né, de 1 a 10 graus Celsius, e no caso de plasma é na temperatura negativa, ou seja, menor, igual a menos 18 graus Celsius, com uma quantidade bastante superior de material refrigerante, né? Nesse caso aqui, utilizamos 1.500 gramas de material refrigerante para transportar 8 concentrados de hemácias. Aqui um exemplo da planilha dos resultados, né? Então, eu usei 3 sensores nesta caixa, fui marcando a temperatura máxima, mínima e do momento por um período de 3 horas, ou pode ser até mais, e parei no momento em que o meu objetivo foi atendido. Vocês podem ver ali, menos 19 graus e meio Celsius, né? E depois, a partir de então, eu considerei que a temperatura já não era mais favorável para o transporte de plasma fresco congelado e concluí que esta caixa, neste exemplo, foi validada para esse tipo de transporte. Aqui, alguma legislação, de forma que as dúvidas possam ser tiradas por este material de apoio do Ministério da Saúde. Obrigado.